Nós começamos essa série com uma reflexão. Nós refletimos no começo dessa série com um versículo, não sei se você se lembra. O versículo que Pedro escreve à igreja, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15. Ele fala: estejam prontos para falar e explicar a qualquer um que perguntar por que vocês adotam esse estilo de vida, sempre com a maior gentileza. Por que a gente crê nisso? Quando alguém pergunta para nós, por que cremos? O que pensamos? Por que nós somos assim? Então, essa série visa a gente poder refletir e te dar ferramental para você explicar para alguém o que você crê, né? A forma com que nós levamos a vida, nesse vídeo introdutório eu já falei isso, é baseada na interpretação que nós temos da nossa história. Às vezes você não entende isso muito bem, mas se você já assistiu o filme Planeta dos Macacos, quem já assistiu o filme Planeta dos Macacos aí? Levanta a mão. Agora, o problema é que você tinha que perguntar para mim, qual deles? Porque tem a primeira trilogia dos anos 60, 70, 68, 71 e tal. Essa eu não assisti, eu me nego de ver aqueles caras fantasiadão lá, é difícil para mim. Mas o reboot que eles fizeram em 2001, que é do primeiro, de 68, é muito interessante. Os mais recentes já são computação gráfica, os macaquinhos, o cara que faz o Gollum faz o Caesar, então é bem legal, né? Mas, nesse filme Planeta dos Macacos, tem uma história muito interessante. Porque quando o cara chega no planeta, ele encontra uma civilização de símios, de macacos super inteligentes, e os humanos são escravizados. E há um princípio pelo qual os macacos perseguem os seres humanos. Porque eles entenderam que a história deles era assim. Entendimento. Foi falado uma profecia lá no começo, de que os seres humanos eram maus, os macacos eram melhores, e que o tal de um símio lá ia voltar, um tal de um macaco ia voltar e ia fazer os macacos reinarem no planeta. O que eu quero dizer com isso? Toda a guerra que acontece entre homens e macacos é baseada na interpretação da história. Então, eles tinham essa informação, depois eles descobrem que era equivocada, que eles tinham vindo parar naquele lugar, porque os seres humanos trouxeram eles para lá, levaram eles para lá, mas eles tinham uma guerra, tinham uma noção de superioridade e tal contra os seres humanos. Por quê? Porque contaram isso para eles. Contaram essa história, e eles acreditaram na história. Assim como te contaram uma vez de que o planeta surgiu do acaso, onde duas moléculas lá, elas se chocaram, gerou energia e explodiu, e aí nós viemos a existir. Você aprendeu isso na escola. Só que você aprendeu isso como lei, não te ensinaram que é uma teoria, de que nunca foi provado e que isso não é verdade. Nunca te disseram isso na escola, abertamente, assim, isso é só uma teoria, um modo de pensar. Não, eles contam para você como se fosse realmente verdade, é assim mesmo. O problema é que eles não conseguem explicar de onde vieram essas moléculas, né? Porque se não existia nada. Eles não conseguem explicar porque, segundo a lei da termodinâmica, as coisas se caminham para o caos. Então, como é que a gente está evoluindo? Como é que pode haver evolução? Mas, enfim, são detalhes de ciência que não é minha área aqui. Mas o que eu quero te dizer é que a forma com que você enxerga a sua história determina como você leva a vida. E Jesus, quando vem, ele vem contar a nossa verdadeira história. Ele vem mostrar para a gente da onde viemos, o que cremos. Porque nós não cremos num conceito, nós cremos numa história. E a história conta de uma criação intencional. E eu estou reforçando isso que eu fiz na primeira mensagem, justamente para você guardar isso. Porque quando alguém tiver te perguntar por que você crê, você saiba contar isso, só de olhar para esses ícones, por exemplo. Nós acreditamos, Jesus veio nos contar que nós somos oriundos de uma criação intencional de Deus. Em que Deus decidiu intencionalmente, a partir da relação que ele tinha na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, criaram o ser humano intencionalmente para que eles pudessem desfrutar de relacionamento um com o outro e com o Pai. Então eles criam o ser humano. E dá ao ser humano a possibilidade de viver com Deus ou viver longe de Deus. Mas Deus explica as consequências. Porque sem escolha não há amor verdadeiro. Então Deus explica, olha, é como se eu fosse o aquário e você é o peixe. Sem mim, longe de mim, você não vive. Mas você tem o direito de escolher. E Deus coloca uma árvore no jardim para dizer, olha, essa árvore você não coma, porque no dia que você comer, você morre. Ou seja, se eu sou vida, morte é o antagonista de mim. Se você comer, você se afastou de mim, você vai morrer. O ser humano, então, decide comer.
E aí, nessa ruptura, dessa vontade de ser igual ao seu Criador, o ser humano então come, isso a gente chama de queda. Ele então rompe com o Deus Criador e assume para si a prerrogativa de dizer o que é certo e o que é errado para a sua vida. Isso gera uma instabilidade, um caos na humanidade. Isso gera, a Bíblia fala que começaram a surgir ervas daninhas, começaram a surgir espinho nas plantas. Ou seja, houve uma instabilidade macro e micro, tanto que os primeiros irmãos começam a sentir aquilo que não sentiam antes, começam a sentir raiva e um mata o outro. As relações, as micro-relações começam a dar pânico. Inclusive, Deus fala que essa é uma das consequências, quando ele fala para Eva, o seu desejo será contra o seu marido, mas ele te dominará. Aleluia. Entendeu? Começa a dar choque, por isso nossas relações dão choque. Então, o ser humano, há essa desordem e esse caos. Então, toda vez que a gente olha para o ser humano, isso é importante a gente entender, toda vez que a gente olha para o ser humano, a gente precisa entender, Deus olha para o ser humano, para a sua necessidade, o ser humano foi criado assim. Após a queda, ele se tornou isso daqui. Um carro batido, totalmente desgovernado. Então, quando as logias, as ciências, a filosofia, todas as logias tentam explicar como o ser humano vive e tentam achar soluções para o ser humano, eles estão olhando para esse ser humano aqui. Então, a terapia tenta fazer com que o ser humano se entenda e consiga lidar com as suas falhas. Ela não tenta fazer com que você volte ao original. Então, todo mundo, todas as ciências olham para o ser humano aqui. Então, quando nós vamos discutir sexualidade, desejo sexual, vamos discutir relação de trabalho, vamos discutir relação de namoro ou de casamento, nós temos que entender, Deus sempre está falando sobre isso daqui, como a gente deveria ser. Os filósofos contemporâneos, os pensadores contemporâneos, os gurus da vida estão olhando para cá e tentando nos dar soluções de como nós vamos lidar com esse desejo que não cabe em nós. Por quê? Porque depois da queda, nós tornamos um arremedo do que éramos para ser. Nós começamos a sentir coisas que não deveríamos sentir, não fomos projetados para sentir. Nós começamos a lidar com sentimentos que não estavam lá no princípio, que não são no design original. Então, nós começamos a lidar com essas questões todas. A queda fez uma grande ruptura em nós. Então, todas as logias olham para esse ser humano pós-acidentado, numa visão parcial e equivocada. Só que Deus faz uma promessa de restauração. Há uma promessa. Lá mesmo na queda, fala, olha, eu porei inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus, então, começa a incubar na ideia no povo, essa ideia de que um dia Ele irá restaurar todas as coisas segundo o propósito original. Ele vai trazer todas as coisas de volta para aquilo que Ele imaginou no princípio. E essa restauração não é fruto de uma melhora do ser humano, aonde ele melhora intelectualmente e a intelectualidade vai fazer o ser humano se iluminar e aí ele vai fazer um mundo melhor. Isso já foi tentado, não deu certo, isso chama-se iluminismo. O fruto desse iluminismo da Idade Média gerou-se o quê? 2 bombas atômicas soltadas no Japão. O ser humano aprendeu a lidar e o que ele fez com a sua inteligência? Ele aprendeu novas e melhores formas de matar. Então, não é pelo desenvolvimento intelectual do ser humano que nós chegaremos na restauração. A restauração será a partir de uma ação intencional de Deus, onde Ele colocará ordem no nosso caos e colocará tudo de volta à perfeição. A pergunta que fica é como e de que maneira que Ele vai fazer isso? A partir de quê? Simples, Ele coloca isso em prática. Primeiro, Ele escolhe um povo na terra. Depois lá que o povo começou a se perder, teve dilúvio, e aí o pessoal morreu, nasceu de novo, e começou a fazer besteira tudo de novo, Deus fala assim, vamos colocar nosso plano em prática agora num outro nível mais avançado. Deus escolhe um povo, o povo de Israel, o povo na Bíblia. E esse povo de Israel era então o protótipo daquilo que deveria ser uma nação que vive com Jesus, que vive com Deus, e o povo de Israel seria o canal pelo qual o Messias, o Salvador, aquele que ia nos redimir, viria. Então Israel era um povo e tinha uma missão. Qual era a missão do povo de Israel? Mostrar para o mundo inteiro como é que era ser governado por Deus. Só que o povo é ruim demais da conta.
E eles começam a errar, começam a vacilar, e Deus começa a colocar mecanismos apontando para a vinda do Messias. Deus constrói um tabernáculo primeiramente, e esse tabernáculo com vários lugares, para lugar no átrio, onde todo mundo podia ficar, um lugar santo, onde era lugar de orações, um lugar especial, e o lugar santo do santo, onde só os puros poderiam ficar. E ali, nesse lugar santíssimo, no Santo dos Santos, oferecendo sacrifício pelo pecado do povo. Esse tabernáculo é uma figura do que Jesus seria. Jesus é aquele que abriga as pessoas nele. Ele é aquele que é o sumo sacerdote que pode entrar no Santo dos Santos sem pecado algum. Porque eu não sei se você se lembra ou se você sabe, mas o sacerdote, quando tinha que chegar nesse lugar do Santo dos Santos, uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelo povo, ele tinha que amarrar uma corda ao redor da sua barriga, com um sino. E ele tinha que entrar lá e ficar andando. Porque se ele tivesse em pecado, ele morreria fulminado diante da presença de Deus que estava ali dentro. Então ele tinha que ficar andando. E o sino tocando. Se o sino parou, puxa que é zica. Puxa que já foi. Então, Jesus, ele se torna aquele cara, o sumo sacerdote que pode chegar ao Santo do Santo na presença de Deus sem morrer, porque ele não tem pecado algum. Jesus é o bode expiatório. Não sei se você sabe dessa expressão bode expiatório. Uma vez, de tempos em tempo, o povo de Israel tinha uma celebração onde eles pegavam um bode, se não me engano era um bode preto, e eles colocavam sobre ele, figuradamente, todo o pecado do povo daquele ano. E soltava o bode no deserto, para que ele pudesse morrer no deserto. E ali simbolizava que alguém morreria pelos pecados do povo. Ele é chamado de bode expiatório. É o bode que expia os pecados. Então Jesus, essa figura aponta para Jesus, aquele que viria para expiar e tirar o pecado do povo. Enfim, tudo é canalizado para quê? Para que eles pudessem ter a ideia de que viria o Messias. Esse Messias vem e ele é chamado de Jesus Cristo. Ele é o obediente que morre pelos desobedientes. Nossos primeiros pais foram desobedientes. Então Deus se faz homem, e homem obediente, e morre na cruz. Vive sem pecado algum, nasce sem pecado algum, e morre na cruz. E aí, com a morte e a ressurreição dele, ele nos propõe uma coisa. Deus, então, que tinha que punir o pecado do ser humano com morte, porque sem morte não há remissão de pecado, Deus, então, aceita a morte de Jesus como sendo a morte de toda a humanidade. Como ele, que era Deus e puro, pagou a dívida de toda a humanidade. A partir de então, todo aquele que olha para Jesus, todo aquele que entende que os méritos de Jesus, aquilo que ele conquistou, você recebe isso, que entende que aquilo é suficiente para a sua vida, então você é perdoado e pode voltar a ter uma relação com Deus já como era no princípio da criação, nos preparando para esse momento da restauração total. Quando essas pessoas começam a aceitar e a receber essa morte de Jesus, eles começam a se tornar discípulos de Jesus, aprender como Jesus viveu e fazer aos discípulos, mostrar esse presente para outras pessoas. Essa reunião de discípulos forma-se aquilo que nós chamamos de igreja. A igreja é a reunião dos discípulos de Jesus. É uma comunidade em missão. E a missão dessa igreja é fazer discípulos. Ela segue, imita e obedece a Jesus. E a implicação de imitá-lo a Jesus é estar em um projeto maior junto dele. Agora eu quero te contar uma história. Até aqui foi o que a gente falou nas outras mensagens. Agora eu quero te contar como é que esses caras se viraram com isso. Como é que foi que eles se viraram com esse negócio? Como é que foi que rolou? Vamos lá. Eu quero ler com você João capítulo 10, capítulo 20, de 19 a 22. Se você tem Bíblia aplicativo ou física, acompanha comigo aí que a gente vai ler bastante coisa. Eu vou te dar uma noção de como a igreja foi desenvolvendo. Tá? Vai ser muito legal. Vamos lá. João 20, 19 a 22. Diz assim: mais tarde, no mesmo dia que Jesus ressuscitou, os discípulos estavam reunidos, mas, com medo dos judeus, haviam trancado todas as portas da casa. De repente, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E mostrou a eles suas mãos e o seu lado. Vendo o Senhor com os próprios olhos, os discípulos ficaram exultantes. Jesus repetiu sua saudação: paz seja com vocês. E ele disse uma coisa muito especial. Ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele respirou fundo,
e soprou sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Mano, você imagina os caras, mano. Nós estamos com medo de morrer. Lembra de uma crise que teve aí com os áudios fake, que o PCC ia fazer acontecer, que ia fechar a rua, que todo mundo foi para casa? Lembra de uns 4, 5 anos atrás? Foi o maior caos. Imagina, você ficava dentro de casa e você ficava bolado, vai que é verdade. Imagina essa cena. Então você ficava bolado de sair para fora de casa e tal. Esses caras estavam mais ou menos nessa situação. Estava rolando no WhatsApp aí que os judeus, os guardas romanos estavam querendo pegar geral. Rolava mensagem, áudio no WhatsApp, todo mundo recebendo, compartilhando meme, todo mundo boladão. Falou, cara, bora para dentro de casa. A casa dos caras era tão sinistra, tão muquifada que não tinha janela, você percebe? Que eles só trancaram as portas. Não tinha janela no negócio. Eles ficam naquele muquifo lá, mano. Bolado com medo. Fala, vai que um romano bate aí, vai querer levar tudo nós. Já levou Jesus, vai querer levar nós também. De repente, os caras estão lá, houve um som de um vento assim, os caras já começam a tremer, né? Vai que alguém batendo na porta. De repente eles olham para o lado, velho. Eles olham para o lado assim e vê um barbudo. Falam, pô, mano, o cara não estava aqui antes. O que está acontecendo? Eles olham para o lado, cara, Jesus está ali dentro. Jesus atravessou a parede, velho. Já perceberam isso? Ele atravessa a parede. Ele aparece lá dentro, com os caras. Se sou eu tenho um treco. Ele vai ter que trocar a fralda, mano. Você imagina, você está com medo do caramba. Ali dentro. Só vocês, seus chapas, que você conhece. De repente o outro cara aparece. Jesus devia ter um vozeirão da hora, né? Eu fico imaginando. Ainda chega, paz seja convosco. Sacanagem, velho. Surtar o coração. Aí Jesus chega e fala, pai, seja... E aí ele fala um negócio fantástico. Ele fala para os caras e dá um BO para eles. Os caras estavam achando que eles iam ficar com medo grudado dentro ali da casa. Ele fala assim como o pai me enviou, eu estou enviando vocês agora. Ou seja, o que eu tinha que fazer, agora é vocês que vão fazer. E não é que esses caras... Então, preste atenção, Deus envia Jesus. Jesus pega e envia a igreja. Fala assim, agora é com vocês. Eu estou saindo fora. Vou tirar férias, é com vocês. Mas Jesus é sinistro, mano. Atiçou os romanos, todo mundo perseguindo, e agora ele vaza e fala com vocês. Beleza. Os caras aceitaram a proposta, mano. Os caras começaram a articular. Falaram assim, é isso mesmo? Tá bom. Eles começam a articular, começam a se reunir no templo, mas não no templo, no lugar principal. No templo, no lugar, tinha vários lugares para você se reunir no templo. Eles começam a se reunir e tal, e a galera vai chegando, vai ouvindo essa nova mensagem, e o negócio vai crescendo, o bololô vai ficando. O cara que se suicidou lá, o Judas traidor lá, eles elegem um cara no lugar dele. E a comunidade está desenvolvendo, está todo mundo desenvolvendo o seu papel. Até que, em Atos capítulo 2, capítulo 41 a 47, você percebe que esse movimento, ele tomou uma forma e com algumas características muito especiais. Acompanha comigo, Atos capítulo 2, versículo 41. Do 41 ao 47, fala assim, ó. É muito interessante. Olha como é que a igreja estava. Do 41, aqui, ele fala assim, ó. Naquele dia, que dia é esse? Eles estavam lá, de repente, Pedro começa a pregar. Pedro começa a falar, conectar os pontos, começa a falar a mensagem de Jesus. E aí, depois que ele terminou de pregar, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra. Batizadas e arroladas. Imagina o trampo dos caras, batizar 3.000 pessoas num dia só. Eles batizaram geral. Vida que segue. Eles passam a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade e a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficam perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender as necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de culto no templo, seguidos de refeições nas casas. Então os caras faziam culto e iam para as casas para comer junto. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias, o número deles aumentava
e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Isso daqui que eles fizeram, de dar os seus bens, de vender tudo, isso não é uma regra de convivência da comunidade cristã. Eles faziam, agora, ajudar os outros para que não haja necessidade, isso é uma regra básica. Por que eles vendiam tudo e davam para os apóstolos? Porque é o seguinte, Jesus vem, ele aparece, 3 anos ele prega, morre, 3 dias ele ressuscita. Ele passa 40 dias com a galera e sobe para o céu. E ele fala, eu vou voltar. Ah, mano, ele demorou 3 dias para ressuscitar. Passou 40 aqui comendo com a gente, fazendo tudo quanto é tipo de prodígio. Ele falou que já ele volta. No máximo 2 meses ele está de volta. No máximo 2 meses ele está de volta. Então para que eu vou ter casa, bens? Vamos ficar aqui e vamos esperar Jesus voltar. Então essa era uma perspectiva deles. Isso não é uma obrigação nossa, ok? Eles entenderam que Jesus viria logo, logo. Por isso que eles começaram a vender as coisas. E isso não é um mandamento para nós. Mas outras características deles são mandamentos para nós. Você percebe 5 características muito, muito impactantes dessa igreja. Primeira coisa, eles tinham um compartilhar da mensagem. Eles falavam da mensagem verbalmente. Isso é o anúncio. A palavra grega para isso é querigma. Eles anunciavam nos seus amigos, com as pessoas que estavam ao seu redor, eles falavam, não tinha problema. A segunda coisa importante que a gente precisa entender, que isso precisa ter numa comunidade cristã, é vida em comum. Eles tinham uma vida em comum. Eles saíam da celebração, eles iam almoçar juntos, eles comiam juntos. Eles estavam sempre juntos. O que é isso? Nós conhecemos isso como comunhão. A palavra grega para isso é koinonia. Então eles tinham o querigma, tinham a koinonia, ou seja, o anúncio, eles falavam, eles tinham a vivência junto, a koinonia, e eles tinham também a ajuda uns aos outros, não deixava ninguém passar necessidade, que era o serviço. A palavra grega para isso é diaconia. Eles serviam uns aos outros, não deixava ninguém passar necessidade. São características de uma igreja. Eles tinham também a adoração, eles celebravam a Deus, tinha muito louvor. Tanto no templo quanto nas casas tinha louvor. E isso é o quê? Essa adoração, essa celebração comunitária, a palavra grega para isso é liturgia. Nós chamamos de liturgia. Ou seja, é adoração, é um movimento de adorar a Deus. E eles também tinham uma fé pública. Uma fé pública. As pessoas sabiam, tanto que as pessoas iam chegando e a sociedade via o que eles criam e gostava. E eles caíam nas graças, né? Na sua Bíblia pode estar escrito assim, eles caíam nas graças do povo. As pessoas viam o estilo de vida deles e entendiam que aquele tipo de fé era atraente, era uma vida cativante. Isso é um testemunho. A palavra grega para isso é martiria, da onde vem a palavra mártir. Então a igreja ela deve ter essas características. Ela tem que ter o querigma, o anúncio, a koinonia, que é a vida em comunhão, a diaconia, que é o serviço. Ela tem que ter a liturgia, que é a celebração, a adoração. E ela tem que ter a fé pública, a martiria. Certo? Essa igreja tinha isso. E eles estavam indo muito bem, velho. Mas muito bem. Todo mundo gostava dos caras. Olha só em Atos capítulo 4, 32 a 36, o que diz. Olha só. Olha como é que ele narra a igreja. Toda a comunidade de cristãos estava unida. Um só coração, uma só mente. Eles não alegavam direito de propriedade nem do que era deles. Ninguém dizia, isto é meu, e de ninguém mais. Eles compartilhavam tudo. Os apóstolos davam um testemunho poderoso da ressurreição do Senhor Jesus, o querigma, e a graça repousava sobre todos eles. Além disso, ninguém do grupo passava necessidade. Serviço. O que possuíam campos e casas, vendiam suas propriedades, entregavam o dinheiro da venda aos apóstolos como oferta. E isso é aquela questão especial que eu te falei, que não é um mandamento para nós, mas é o que eles faziam devido à perspectiva deles. Os apóstolos, por sua vez, distribuíam esses recursos de acordo com a necessidade de cada um. E aí ele fala que José, Barnabé, tinha um campo, vendeu, entregou o dinheiro aos apóstolos. Cara, a igreja estava 0 bala. Chegava gente, tinha dinheiro, conseguiu influenciar as pessoas, estava tudo indo bem. Só que não. Alguma coisa tem que dar ruim, gente. A vida não é linear, nada que fica bom para sempre. Se você está vivendo um momento de plenitude na sua vida, deixa eu dar uma profecia para você. Vai passar.
Você está vivendo um momento muito bom? Vai passar. Mas se você está vivendo um momento muito ruim também, muito triste, saiba que vai passar. Porque nossa vida não é linear. E tudo passa, tudo é ciclo. Aí então, no capítulo seguinte, acontece um negócio muito interessante. Tinha um casal chamado Ananias e Safira. Eles tinham acabado de receber a rescisão do trabalho. Então veio lá, 13º, férias, tudo que eles tinham recebido. Eles falaram assim, cara, a gente precisa ir para essa comunidade aí, cara. Esse negócio é bom demais, vamos para lá. Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, louvemos o Senhor, oremos, vamos nessa. Eles estavam empolgadaço. Só que eles falaram assim, mas peraí. Tá todo mundo botando o dinheiro todo lá, velho. Nós vamos acabar com nossas economias? E as contas de janeiro, mano? Vai dar o dízimo 13º mesmo? E as contas de janeiro? Não vai rolar. Aí só assim, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar metade e guardar. Eles venderam um terreno, pegaram metade do dinheiro e guardaram. Só que eles caíram na asneira de fazer o quê? Chegaram para os apóstolos e falaram assim, aqui ó, nós vendemos uma propriedade, estamos entregando todo o dinheiro da nossa propriedade para a comunidade. Onde estava o erro deles? Para que mentir, mano? Não era obrigatório dar, mano. Não era lei, era voluntário. Mas esse é um problema nosso também. Às vezes a gente não quer ficar fora, então a gente quer aparentar que a gente está dentro. E a gente acaba mentindo. Foi o que eles fizeram. Pegaram lá a rescisão, 13º, gratificação de férias, blá, 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 guardaram, mentiram falando que entregaram e não entregaram nada. Isso deu um rebuliço. Deu um BO que você não sabe. O Espírito Santo falou para Pedro, ó, tem boi na linha. O bagulho está louco. Tem um negócio acontecendo no movimento aí que não é legal. E Deus revelou para Pedro. Pedro chamou a mulher. Falou, vem cá. Chamou primeiro o cara. Vem cá. Alguém te obrigou a você dar o dinheiro para a comunidade? Não, senhor. Não. Alguém pediu para você dar o dinheiro para a comunidade? Não, senhor. Então por que você mentiu tentando enganar o Espírito Santo? Não, é que, então, né, parece que esse candidato ruim em debate, então, isso aqui que buga, então, assim, então, por que você fez isso, você vai morrer, o cara cai fulminado na hora, véio, e morre. Tempo depois, traz a mulher, Pedro faz a mesma pergunta, alguém pediu, alguém mandou, caiu fulminado também na hora, aquilo, as notícias se espalhou na comunidade, todo mundo começou a tremer de medo. Esse foi o primeiro BO. O segundo BO que aconteceu foi o seguinte, lá em Atos capítulo 6, eles começam, a comunidade estava inchando, cara, estava crescendo. Só que eu acho que pela primeira vez a comunidade começou a ter mais consumidores do que discípulos. Eu acho. E aí acontece um BO, os caras chegam e falam assim, ó, tá certo isso aí não, as viúvas de fala grega estão passando dificuldade, não estão recebendo os mantimentos. O que está acontecendo? O que está pegando? Isso não é normal. Por que elas estão sendo excluídas? Preconceito, xenofobia? Os apóstolos falaram assim, ó, não é certo a gente parar o que a gente está fazendo para ficar administrando essas coisas. Então faz o seguinte, elege entre vocês alguns caras para cuidar disso aí. Beleza, eles elegem. Só que quando eles elegem, o que eles fazem? O que eles fazem? Eles elegem 7 caras, todos com nomes gregos. Qual era o problema que eles tinham que resolver? As viúvas de fala grega, certo? Que estava com BO, que não estava recebendo. É a primeira vez que a igreja começa a sofrer uma divisão. É ali. Os judeus não queriam cuidar dos caras de fala grega. Então eles elegem uns caras para cuidar do pessoal de fala grega. Não, pastor, você está enganado. Aqui foi a eleição dos diáconos. Aqui que surgiu aquela figura na igreja chamada diácono. Então eles se preocupavam em servir as mesas, em dividir os mantimentos, não é verdade? Guarda esse pensamento aí. Guarda esse pensamento. Vamos pegar um pouquinho dessa questão, como é que estava a estrutura da igreja. Pensa numa casa. Você já saiu para viajar em casa, tipo Airbnb, casa alugada? Já foi viajar numa casa de temporada? Para uma casa? Levanta sua mão, isso que você já foi, só para eu saber se você foi para uma casa
que era uma casa que você alugou, não era, era uma casa. Então você pegou o dia, semana, passou a lua de mel em casa. Levanta sua mão se você já fez, já passou por essa experiência. Ok. Regiane, você nunca foi para uma casa? Não, não Airbnb, uma casa que não era sua. Uma casa que não era sua. Já foi? Beleza, fechou. Nessa casa que não era sua, se você chegasse de manhã, vamos conhecer a cidade, e você não arrumasse a cama, vamos supor. Quando você chegasse à tarde, como é que estaria a sua cama? Desarrumada. Agora, você já viajou para algum hotel, pousada, alguma coisa assim? Né? Se você sai de manhã, a cama está desarrumada. Você volta no final da tarde, como é que está a sua cama? Está arrumada, mano. Está arrumada. Igreja não é hotel. Igreja é casa alugada. E os caras começaram a lidar com a igreja como se fosse hotel. Estava todo mundo ali consumindo a igreja. Consumindo aquela comunidade. Tinha pouca gente para servir. Então, se você não arruma a cama vai ficar desarrumada. Então, igreja, ela é mais parecido com isso. Ela é mais uma casa de aluguel. Como é que nós vemos isso na nossa igreja hoje? Né? Nós temos um lema na nossa comunidade, de convidado à família, certo? Imagina que a igreja é uma casa. Aonde que é o ambiente que as pessoas chegam? É a sala, correto? É o ambiente da sala. E na sala da igreja, o que tem? Você tem lá o pessoal, você tem onde o pessoal consome, né? É a sala da casa, é onde você serve o jantar, onde você recebe as pessoas. A cozinha não, a cozinha fica à parte. Tem um pessoalzinho que tem umas casas americanas, que é tudo amplo, você não sabe, né? É uma coisa do seu. Você está na sala, você olha para a cozinha, quase 1 quilômetro da cozinha, assim, mas tudo bem. Mas normalmente a casa, assim, cozinha é a parte. Cozinha é lá. A sala é onde a galera fica. Então, sala é o lugar de consumo, de diversão, é o lugar de convidados. A cozinha é o lugar de serviço. Quem está na cozinha, todo mundo ajuda, todo mundo põe a mão na massa. Cozinha é lugar de intimidade. Não é todo mundo que entra e bota a mão na sua cozinha. Não é qualquer visitante que você vai receber na sua casa, você já vai deixando abrir sua geladeira. Vai deixando meter a mão na sua cozinha. Não, não é assim, velho. Devagar. Cozinha é um lugar mais íntimo, não é verdade? A igreja, a nossa igreja, ela funciona assim também. A nossa igreja, ela tem um lema de convidado à família. O que nós temos como objetivo para as pessoas na nossa igreja? Nós queremos que as pessoas cheguem na sala, onde é a sala? Sala é um lugar onde tem o pastor, onde tem os programas, onde tem as pessoas, é o lugar do prédio. É aqui que as pessoas chegam. Só que nós, como objetivo, igreja, nós queremos que eles passem de convidados para família. Nós queremos que todo mundo que venha para a nossa comunidade seja parte da família estendida. Que passe para a parte do propósito. Se a igreja fica igual aquela igreja lá, só aqui, ela se torna uma comunidade só de consumidores. Onde todo mundo senta e todo mundo recebe. Já pararam para pensar, por que ninguém falou com os apóstolos, assim, tem um problema, deixa que eu resolvo? Não, eles chegaram e falaram assim, tem um problema, vocês precisam resolver. Porque eles eram os caras proeminentes, eram os líderes do negócio. Mas a comunidade não tinha tudo em comum, por que ninguém põe a mão na massa? O pessoal estava mais acomodadão. Certo? Então, na comunidade, aqui onde os convidados chegam, né? Mas nosso desafio maior é trazer todo mundo para essa esfera da cozinha. É onde cada um descobre o seu propósito. E qual é o nosso propósito? O nosso propósito é sermos discípulos de Jesus que faz discípulos. Esse é o propósito de vida. É o que acontece na cozinha. É onde, quando a gente encontra o nosso propósito de vida, nós então temos algo para compartilhar, algo para viver. E aí então a alegria volta para a nossa vida. Não fica uma questão só de consumismo, porque ali no propósito é a razão de ser da igreja. A gente descobre o porquê que nós somos igreja, porquê que nós nos reunimos. É ali na cozinha que pessoas são equipadas para serem missionários no meio dos seus amigos, de segunda a sexta. O propósito acontece de segunda a sexta. A celebração acontece no domingo, mas o nosso propósito de vida é de segunda a sexta. A nossa comunidade existe para a missão, e a missão se dá
para com quem está fora dela, não com quem está dentro. Por isso que nós sempre pensamos em sermos de convidado à família. Mas tem um outro pedaço da nossa filosofia de ministério que eu não vou abordar agora, que é de convidado à família, sendo um jeito diferente de ser igreja. Mas isso é momento para outra mensagem. Então, guarda isso. Sua igreja pensa. Nós pensamos em transformar cada convidado em parte da família estendida. É isso que nós queremos. Qualquer pessoa que entre no nosso meio, nós queremos que passe a ser família estendida. Só que vamos agora recapitular a questão lá do capítulo 6. Eles elegem os caras, correto? Elegem 7 caras para a tarefa. Qual era a tarefa? Servir a mesa, por causa das mulheres de fala grega, não é verdade? Beleza. Agora, quando você olha Atos 5, se você não confiar em mim, olha na sua Bíblia aí. Atos 5, capítulo 12. O que você vê os apóstolos fazendo? Você vê os apóstolos fazendo o quê? Sinais e maravilhas. Quem são os 7? Um dos 7 chama-se Estevão. Quando você olha Atos 6, versículo 8, o que ele está fazendo? Ele está servindo mesa? Não. Ele está fazendo o quê? Sinais e maravilhas. Porque sinais e maravilhas não era prerrogativa dos apóstolos. Fazer sinais e maravilhas é a prerrogativa de todos os discípulos. Ele estava fazendo a mesma coisa que os apóstolos estavam fazendo. Eu e você somos chamados para isso também, para fazer a mesma coisa que os apóstolos estavam fazendo. Simples assim. Eles não estavam servindo as demandas das viúvas. Eles estavam sendo discípulos de Jesus. Todos eram discípulos. E esse cara causou tanto barulho ali, ele vai até no sinédrio lá para justificar a pregação dele, o nego fica bravo com ele, enfim, ele morre apedrejado. O nego começa a apedrejar o cara. Tinha um garotinho, um cara mais novo ali, chamado Saulo de Tarso, onde o pessoal deixou as vestes no pé do Saulo para poder malhar o Estevão. E Estevão, cheio de graça, olha para cima naquele momento e vê Jesus em pé do lado de Deus. Então Estevão morre e vai para a glória. Só que quando a morte de Estevão acontece, uma bomba explode. Ninguém queria mais ficar ali em Jerusalém. Então a igreja começa a fugir para tudo quanto é lugar. E ela sai, ela é perseguida, ela é caçada. A comunidade é caçada, não tinha mais paz, não podia reunir mais publicamente. Então cada um vai para um lado. Eles fogem, cada um vai para um lado. E com isso, a mensagem de Jesus vai com cada um que vai para cada lado. E aí agora não estão mais centralizados em Jerusalém, aonde todo mundo vendia as coisas e dava aos pés dos apóstolos. Agora eles tinham que se virar. Como é que essa comunidade se virava? Como é que ela aprendeu a sobreviver? Eu separei aqui um acróstico para você poder entender como essa comunidade se virava, tá bom? Que por acaso é como a gente enxerga também a nossa igreja. É um A, B, C, D, F para você guardar. Como é que essa comunidade começou a se virar? Em Antioquia, em vários lugares que elas estavam. Primeiro, essa comunidade passa a aprender com Deus e com as pessoas. Ela aprende com Deus e com as pessoas. À medida que ela vai caminhando, ela aprende com a experiência das pessoas e com Deus. Ela está sempre aprendendo a como se enquadrar nesse novo lugar que ela está. Segundo, ela busca. Ela está sempre em movimento. Ela busca Deus, sempre buscando Deus e sempre buscando pessoas. Aonde quer que eles chegassem, eles estavam buscando pessoas novas. Mesmo sendo perseguidos, eles queriam trazer mais pessoas para essa comunidade. Terceiro, essa comunidade aprende a se conectar. Ela vive unida. Ela sabe que ela está em perigo. Então ela começa a viver a comunhão. Lembra da comunhão? Ela vive conectada com Deus e conectada com as pessoas. E ela cresce, ela desenvolve-se. Porque mais pessoas chegam com mais talentos diferentes. Então ela pode ser multiforme e ela começa a desenvolver. E ela, à medida que ela cresce, desenvolve, sabe fazer mais coisas, consegue servir a cidade de outras maneiras, ela vai se espalhando, porque o serviço dela vai chegando a outras pessoas, vai abençoando outras pessoas. Então ela espalha-se junto de Deus e para as pessoas. Cada vez mais as pessoas. Ela entrava nos comércios, ela entrava na forma das pessoas adorarem, ela entrava nas escolas da época, ela entrava em tudo quanto é lugar. Porque onde as pessoas estavam, a mensagem também estava. E como é que ela se sustentava? Já que não tinha mais o centro lá financeiro de Jerusalém.
E por incrível que pareça, tem um momento em que Paulo tem que levantar uma oferta das igrejas ao redor do mundo para levar para Jerusalém, porque estavam passando necessidade. Porque todo mundo vendeu tudo que tinha, ninguém queria trabalhar, todo mundo estava esperando Jesus voltar, e o bicho pegou. Certo? Então, como é que ela se financia? Ela se financia na dependência de Deus e através das pessoas. É aí que Paulo começa a desenvolver o conceito da oferta. Ele traz o conceito do dízimo do Primeiro Testamento, traz para o Segundo Testamento. Ele traz o conceito de que tudo que você tem é de Jesus para você administrar. Então, todo o dinheiro que você ganha é de Deus. Ele permite que você fique com uma parte e administre da melhor maneira possível e você entregue para financiar o reino outra parte. Porque é assim que a igreja começa a se financiar. Caminhando para o fim. Esse movimento é tão espetacular, porque em cada lugar do mundo, e é do mundo mesmo, que esse pessoal chegava, eles causavam um impacto muito grande. Olha o que diz Atos 17, versículo 6. Esse é um versículo fantástico. Eu fiz até questão de escrever ele aqui. Diz assim: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. A igreja era um movimento que alvoroçava o mundo inteiro, aonde eles estavam. Porque eles chegavam com uma mensagem revolucionária e libertadora. Um propósito de vida. Davam um propósito de vida para as pessoas. Um alvo além dessa vida. A vida não termina aqui. Você tem uma vida eterna com Jesus. Eles tinham uma vida de relacionamento, de invejar as pessoas. As pessoas ficavam com inveja da comunidade, da relação, da troca, da ajuda mútua. Essa comunidade chegava com esse estilo de vida. E o convite de Jesus para nós é para sermos parte desse movimento. Desse movimento que causa impacto na vida das pessoas. O convite de Jesus para nós é para fazermos parte dessa causa, para sermos parceiros dele nesse movimento de alvoroçar o mundo, de impactar o mundo. É isso que Jesus quer de você. Ele não quer impor para você uma grande carga de responsabilidade e falar, vai, se vira. Não é isso. Paulo fala, nós somos cooperadores de Cristo. Jesus fala ao final, em Mateus, fala, e eu estarei com vocês todos os dias. O que Jesus quer? Ele quer pegar a sua mão e falar, filho, eu vou fazer um negócio especial. Vamos pegar a Regiane para Cristo. Fala, filha, eu vou fazer um negócio especial com aquela advogada que trabalha com você, que você não faz ideia. Você quer viver? Você quer viver? Então vem comigo. Deus pega na mão da Regiane e fala assim, olha só o que eu vou fazer. E vai trabalhar na vida dela, através da vida da Regiane. E a vida daquela moça, nem sei se ela trabalha com moça, estou falando aleatoriamente, mas aquela moça vai ser impactada. Porque Deus queria fazer algo na vida dela, mas Deus chamou você para participar. Você quer vir ver? Você quer participar comigo? Eu vou fazer. Independente se você vai estar lá ou não. Mas se você quiser fazer parte de algo sobrenatural, especial, dá a mão para mim e vamos juntos fazer. Deus é nosso parceiro nessa missão de povoar o mundo, de espalhar o reino e de mostrar essa vida invejável, mostrar esse propósito de vida para as pessoas, impactar vidas e alvoroçar o mundo. Você é convidado para fazer parte disso. É um privilégio, não é um peso. É um privilégio, é uma alegria. E essa alegria era vivida de forma tão intensa, que a ponto dos caras considerarem a vida muito menor do que o privilégio. Várias pessoas morreram ao longo da história, simplesmente pelo fato de não quererem negar a Jesus. Apenas uma palavra dizendo, nunca conheci, te livraria da morte. E várias pessoas, eu não posso negar aquele que não me negou perante Pilatos, perante os sacerdotes, diante da cruz. Eu não posso negá-lo. Eu não posso. Eu não posso abandonar aquele que me amou de tal maneira que me promete uma vida eterna. Eu não posso abandoná-lo, eu quero fazer parte disso. Eu preciso fazer parte disso. Pessoas ao longo do tempo têm experimentado essa grandeza de ser parceiros de Jesus. Paulo fala para mim, no momento que ele estava em dúvida, ele fala assim, eu não sei o que é melhor, se é morrer ou se é viver. Porque se eu morrer, eu vou encontrar Jesus. Isso vai ser bom demais. Mas se eu ficar aqui, eu posso ser parte do que ele está fazendo aqui. Isso vai ser bom demais também. Então eu não sei o que é melhor para mim. Jesus nos chama para participarmos desse grande movimento. É isso que nós cremos.
É nessa história que nós cremos. Essa é a nossa história. Essa é a nossa vida. O desafio que fica para você é ser parceiro de Jesus no que Ele está fazendo no mundo, ao redor da sua vida. Esse é o chamado. Como? Eu poderia ficar aqui citando vários exemplos, mas só você e Deus sabem o que está acontecendo ao seu redor. Então, o primeiro movimento nosso é fazer o quê? Senhor, eu estou aqui. Me usa. Me envia. Eu quero ser parte disso. Se disponha. Seu primeiro movimento é se dispor. Se apresente. Fala, eu estou aqui, eu quero participar disso. Você quer me usar, Jesus? Eu quero estar com você nesse processo. Esse é o convite de Jesus nessa manhã.